Salve, irmão, com uma boa noite de salvação. Eu venho fazer esse vídeo mais uma vez para falar sobre um assunto que é muito importante para a salvação das pessoas, que é sobre o debate de palavras que acontece no meio do povo de Deus. Eu vou contar algumas experiências que eu tive. Eu passei ali na Assembleia de Deus de Jaboatão, ali, que é do nosso pastor Francisco Técio, que eu cheguei como membro e fui ser auxiliar local, auxiliar oficial, depois eu fui ser diácono. O que acontece muitas vezes? A gente quando participava das escolas dominicais, que é nos domingos, a gente aprendia a Bíblia, mas a gente aprendia a Bíblia no sentido de que não era no sentido da gente viver a palavra, assim, no sentido da gente viver, ter uma pessoa nos instruindo para a gente viver, mas não. O sentido da gente aprender a palavra era para a gente estar assim, falando um para o outro, ou reprovar um, reprovar o outro. Quer dizer, era tão difícil a gente ver os irmãos assim em comunhão, sempre tinha contratempo de um irmão contra o outro. Por quê? Muitas vezes na igreja, eu estava ali na igreja e tinha pessoas dentro da igreja que estavam o quê? Estava amigada, mulheres amigadas, às vezes até na comissão ali, e às vezes acontecia de as pessoas não querer falar com relação àquilo, para aquela pessoa não se magoar. Quer dizer, que o sentido de pregar a palavra não era no sentido de a gente viver a palavra, era no sentido de mostrar para outras pessoas de outra religião, no sentido assim, como se a Bíblia fosse um livro, uma disputa. Eu chegasse para dizer, eu sou da Assembleia de Jaboatão, aí tem um irmão lá da Assembleia de Deus de Recife, aí eles também lá tinha a escola dominical deles, aí o que é que eles faziam? Eles aprendiam. Aí quando eles se encontravam na rua, era aquela disputa. Aí o povo do mundo ficava assim, incentivando eles. Eita, fulano sabe mais, ciclano sabe mais. Quer dizer, eu via aquilo ali, eu via, meu Deus, que coisa mais feia, que coisa mais assim. Mas só que a gente pensa que a gente vai ter a aprovação de Deus, no sentido que muitas vezes acontecia eu passei muito tempo lendo a Bíblia. Aí acontecia de eu conhecer as escrituras, aí ia falar com outro irmão, aí aquele irmão perdia naquela disputa de galo, né? E eu saía daquele lugar e ficava pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz, meu irmão? Quer dizer, o irmão saía entristecido, e quando não acontecia com ele, acontecia comigo. E eu ficava pensando, meu irmão, que prêmio eu estou ganhando, velho? Para entristecer o coração do meu irmão, ao mesmo tempo aquela pessoa do mundo estava ali, eu ia bajular a pessoa do mundo. Eu ia bajular a pessoa do mundo, quer dizer, fazer com que aquela pessoa do mundo achasse que eu era melhor, quer dizer, no sentido de desclassificando meu irmão, para que aquela pessoa do mundo julgasse eu e o irmão, no caso, achasse que eu fosse melhor do que o irmão. Quer dizer, o julgamento vinha a pessoa do mundo, como está lá, como está lá aqui em Tiago 4, diz assim: adúlteras e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aqueles que restituem amigo do mundo é inimigo de Deus. Você vê que palavras assim não foram me tocando. Eu fui abrindo os olhos. E eu comecei a ver, e a gente via, rapaz, muitas pessoas na igreja, às vezes, com situações erradas. E as pessoas, sabe o que as pessoas diziam para mim? Isso é a obra de Deus, a obra de Deus, como se a obra de Deus fosse de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer jeito assim. Eu não entendia. E havia sempre, eu costumava ficar na porta da igreja, eu não costumava falar muito, porque às vezes através das nossas palavras, o próprio irmão da gente, de vez de nos orientar, eles ficavam procurando uma palavra nossa de falha, que nós somos falhos, para acumular aquilo ali ou fazer tipo um moitinho contra você.
E eu ficava olhando aquilo ali, eu dizia, meu Deus, isso não está certo não. E Deus me mostrava muitas vezes para eu sair daquele meio, mas eu ficava naquele debate de palavras. Aí eu pegava a Bíblia, eu li a Bíblia várias vezes, porque eu queria, não, eu vou vencer esse debate, eu vou mostrar que eu conheço também, já cheguei a pregar tudinho. Mas depois eu fui olhando, eu fui, puxa, aí teve uma vez que e outra coisa, eu vivendo uma vida desgraçada, eu dormindo no chão, as portas tudo fechadas, uma situação desgraçada. Aí chegou um tempo que eu disse, rapaz, eu não quero mais isso para minha vida não. Eu tive a revelação de Deus, tudinho, aí fui para a Igreja Mundial. O pessoal, oxe, ali não é de Deus não, o povo da onde eu estava, que é ali a Assembleia, tanto de Jaboatão como a Assembleia de Deus de Recife, eles, quando eles estão assim na rua, ele abajula as pessoas do mundo. Eles não falam a verdade para as pessoas não, quer dizer, mas quando eles estão lá na igreja, tudinho, eles falam mal, eles dizem assim, oxe, Deus não está ali não, que aquilo não é de Deus não, quer dizer, eles julgam, eles condenam, eles falam mal, mas eles agem de uma maneira que você não percebe, porque quando eles vão falar para as pessoas do mundo, eles se abajulam. Quando ele vai falar com o seu irmão, ele vai no sentido do debate bíblico. Quer dizer, é uma coisa que é difícil de você entender. Aí eu fui para a Igreja Mundial, aí eu cheguei lá e estava tendo uma campanha do apóstolo Valdomiro, de um óleo para você ungir. E eu peguei aquele óleo e comecei a ungir as minhas coisas e ungir a minha cama, eu estava até dormindo no chão. E Deus começou a abrir as portas, quer dizer, não era o debate de palavra. A gente não vê os irmãos, nem na Igreja Mundial, nem na Igreja Universal, nem na Quadrangular, nem na Igreja Batista. A gente só vê isso na Assembleia. Não sei por que esse debate de palavras, para mostrar um ser melhor do que o outro. Aí você vê, né? Aí quando eu estava na Igreja Mundial, fui a serviço, o pastor falava com relação a pecado, a gente viveu uma vida santa, a gente não viveu uma vida de fornicação porque o arrebatamento podia acontecer a qualquer momento, e não importava o que as pessoas achavam da gente, mas sim o que Deus estava vendo na gente, e a nossa consciência com relação ao que a gente está fazendo, quer dizer, a nossa consciência é que faz com que a gente veja se a gente está em pecado, e a palavra que sai do altar com relação a mandamentos de Deus. Isso que importa, mas quando vem do altar, você escuta, não é um irmão está querendo afrontar um irmão, feito a gente vê na escola dominical de igrejas seculares, né? Aí você vê, né? Os irmãos comunhão, os irmãos eram abençoados, não, e às vezes os religiosos diziam que não, é o diabo que traz bênção. Toda essa bênção que tem no mundo é de Deus. O diabo teria a chave da casa dele. Aí, como a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e ela vos a libertará. E eu comecei a ir para outras igrejas, tipo assim, a Mundial, que é tão perseguida, mas eles pregam a verdade, eles ensinam a verdade. Mas é porque o mundo, as pessoas do mundo se apegam muito com as coisas materiais. Eles não querem ser fiel a Deus no dízimo das ofertas. Quer dizer, eles querem dizer que serve a Deus desse debate de palavras só. Está lá no mundo, não tem igreja nenhuma, e está lá no debate de palavras. Quer dizer, o diabo está nele ali se levantando contra os pastores, os bispos, os apóstolos, os evangelistas. Quer dizer, está se levantando contra essas pessoas. E eu comecei a ver. Aí eu fazia aquelas campanhas da rosa mesmo, ungida, porque aí as pessoas criticavam, não, mas a rosa, não sei o que. Você não vê quando Jesus cuspiu no chão e colocou lodo e colocou nos olhos do cego e mandou lavar no tanque de Siloé e o cego ficou curado? Veja a diferença de uma rosa, de você levar para casa uma rosa que traz até um cheiro agradável. Você passa uma semana levando aquela rosa, uma campanha que Jesus é a rosa de Saron. Não tem nada demais, mas só que aquilo que o Espírito Santo faz dentro da igreja, as pessoas usam a palavra de Deus contra o Espírito Santo. Por isso que esse debate de palavras é uma coisa do diabo, é uma coisa que as potestades, os dominadores,
eles entraram dentro da igreja com jois, quer dizer, falsos pastores, para estar nesse debate, porque eles não estão ensinando a palavra para os irmãos da igreja deles viver a Bíblia e se abençoar. Eles estão procurando a se levantar contra pessoas de outros ministérios, irmãos de outros ministérios, pastores de outros ministérios. Quer dizer, que a palavra, ela não é, porque se eu sou um pastor, eu vou dar conta das ovelhas que Deus me confiou. É só questão de inteligência. Eu não vou dar conta das ovelhas de outro rebanho. Eu vou dar conta das ovelhas que Deus me confiou. Quer dizer, esse debate de palavra com relação a essas escolas dominical, de aprender a palavra, é uma coisa maligna, porque faz com que os irmãos entrem em confronto um com o outro. Quer dizer, há aquela inimizade de um dar a paz do Senhor ao outro, um passar pelo outro queixudo, quer dizer, e vai com a palavra, usa uma palavra da Bíblia contra o seu irmão, que ele poderia, ô irmão, bora orar, bora buscar a Deus, para ver se a gente recebe o Espírito Santo, para a gente se libertar desse espírito do mundo, porque se essa obra da carne está agindo na nossa vida, e a gente está tendo essa desunião um com o outro, bora buscar a Deus para ver se o Espírito Santo desce sobre a gente, e a gente se liberta desse espírito do mundo, mas só que se ele tiver o Espírito Santo de Deus, colocar isso no coração dele. Mas muitas vezes o coração dele é duro, o Espírito Santo não consegue penetrar no coração dele. Aí eles ficam nessa briga de galo, quer dizer, e ainda usa as pessoas do mundo como juiz. Quer dizer, que a Bíblia diz aqui, ó, em Tiago capítulo 4, que diz aqui, ó, adúlteras e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é iniquidade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quer dizer, você está sendo inimigo de Deus, porque você usa a Bíblia contra os ungidos, contra seu irmão. Você não usa a Bíblia para condenar o pecado, condenar a prostituição, falar para as pessoas do mundo que elas estão no pecado, no erro. Você não usa a Bíblia, você usa a Bíblia contra o seu irmão, contra pessoas que estão procurando se libertar igual a você. Você acha que esse debate de palavras vai levar você para o céu? Esse debate de palavras, o único lugar que ele pode levar você é para a grande tribulação após o arrebatamento. A grande tribulação que vai vir para provar se realmente você é trigo, se você é joio. Quer dizer, a grande tribulação é 7 anos de tribulação para provar se realmente você é filho de Deus, porque você está nesse debate de palavras. Você usa a palavra sempre para querer mostrar que alguém está errado. Você usa a palavra para mostrar que alguém está errado. Você não mostra aquilo que você pensa com relação à palavra, com relação ao pecado, com relação à justiça de Deus, com relação às coisas de Deus. Você só usa a palavra para se levantar ou contra um irmão ou contra algum pregador. Você quer mostrar que o pregador está errado em alguma coisa. Você quer mostrar que ele errou. Quer dizer, Deus nos levantou você como juiz. Se você é levantado por Deus, você tem que ser servo. E o servo tem que seguir o Espírito Santo. Você vê, eu estou falando essas palavras, mas eu estou servindo ao Espírito Santo. Eu não estou olhando defeito de A, de B, de C, não. Estou falando a palavra de Deus com relação às Escrituras. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você vive abajurando as pessoas do mundo, se você vive se levantando contra o seu irmão, independente da religião, da igreja evangélica que ele é, quer dizer, você está perdido. Você tem que se libertar desse espírito do mundo. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.